Ponto de partida não é Calcutá. Nunca foi a Calcutá, só era um sonho, uma hipnose. Qualquer meio que alguém lhe indique para retornar à barca não servirá mais que para lhe causar problemas. Nenhum caminho tem significado algum, todos os caminhos são falsos. Embora o homem retorne à barca, a rota que seguiria seria falsa. Não é capaz de encontrar o caminho de volta porque não pode existir nenhum, ele nunca foi sequer a Calcutá. O que significa para ela encontrar um caminho de volta? O trem que tomará para ir à barca será tão falso como sua estadia na Calcutá. Se for estação Dorá, compra um bilhete e tomada um trem que se dirige à barca, tudo isso será falso. Todas as estações pelas que acontecerá sua viagem de volta serão falsas. Assim, chegaria à barca e despertaria feliz. Mas se surpreenderia ao saber que não tinha ido nunca a nenhuma parte, que tinha estado em sua cama todo o tempo. Portanto, como retornou? Sua ideia foi falsa, como também foi sua volta. Ninguém saiu nunca de Deus, que é a realidade última. É impossível, porque só Ele é, não há maneira de sair dele. Todas as saídas são falsas, todas as voltas são falsas. Mas como já saímos em nossa viagem imaginária, temos que retornar, não há outro caminho. Temos que encontrar o meio de retornar. Mas quando tiverem retornado descobrirá que todos os métodos eram falsos, que todo sadhana era falso. O sadhana só era necessário para nos fazer voltar do sonho. Quando tivermos compreendido isto, então é possível que não terei que fazer nada e que descubram de repente que retornastes. Mas isto é difícil de compreender, porque creem que já estão na Calcutá. Podem dizer, o que diz é certo, mas eu já estou na Calcutá. Insigne meu caminho de volta. Outro amigo perguntou, encontraste a Deus? Esta pergunta é, precisamente, do tipo das que faria o homem que viajou a Calcutá. Eu gostaria de perguntar a este amigo, perdeste alguma vez a Deus? Pois se disser que encontrei a Deus, isso significa que o tinha dado por perdido. Já está encontrado. Mesmo que nos pareça que o perdemos, ele segue ainda conosco. Quão único acontece é que estamos hipnotizados e que, por isso, parece-nos que o perdemos. Por conseguinte, se alguém disser, sim, encontrei a Deus, equivoca-se. Segue sem compreender que nunca chegou a perdê-lo. Portanto, os que chegam a conhecer Deus nunca dizem que encontraram a Deus. Dizem, nunca o perdi. O dia em que o Buda ficou iluminado, a gente se reuniu a seu redor e a perguntou: o que alcançaste? O Buda respondeu: não alcancei nada. Simplesmente, cheguei a ver o que não tinha perdido nunca. Encontrei o que já tinha. Os aldeãos que ouviram isto tiveram piedade dele e lhe disseram: que lástima! Trabalhaste em vão. Sim, disse o Buda, nesse sentido é certo que trabalhei em vão. Mas agora já não tenho necessidade de trabalhar, essa vantagem ganhei. Agora não irei procurar nada, agora não vagarei para alcançar nada, agora não empreenderei nenhuma viagem, isso ganhei. Agora sei que estou onde já estava. Só vamos em nossos sonhos. Nunca chegamos realmente aos lugares onde nos parece que chegamos. Por isso, em certo sentido, todas as religiões são falsas, todos os sadhanas ou práticas espirituais são falsos, todos os yogas são falsos. São falsos no sentido de que todos são métodos para retornar. Mas, contudo, são muito úteis. Um xamã de povo que elimina o veneno das serpentes recitando mantras é muito útil para os que foram mordidos por uma serpente, embora tenham sido mordidos por uma serpente falsa. Sem ele, a gente morreria pela mordida de uma serpente que não estava ali. Em meu bairro viveu uma vez um homem assim. Já morreu. Vinha vê-lo gente desde muito longe para que lhes tirasse o veneno de serpente. Era um homem muito hábil. Tinha mestrado algumas serpentes. Quando vinha vê-lo uma pessoa que tinha mordido uma serpente, ele aplicava suas habilidades xamânicas e lhe perguntava que tipo de serpente era, onde a tinha mordido, se a serpente estava morta ou viva.
Depois de recolher toda esta informação, punha em jogo seu truque e chamava a serpente. Tinha calculado tudo, a que serpente terei que soltar, com que sinal, etc. Ao cabo de uma hora, mais ou menos, entrava pela porta, assobiando, uma serpente que se atia à descrição. Tudo aquilo causava sensação. O homem mordido pela serpente ficava assombrado. A pessoa que remoe uma serpente estranha às vezes é capaz de ver nem de entender nada com claridade. Que serpente o mordeu? Como era? Onde estava? Está tão afligida pelo fato de ter sido mordido que, enquanto isso, a serpente desaparece. Se tinham matado a serpente, o xamã invocava a alma desta para que acompanhasse a serpente dele. Depois, brigava e insultava a serpente por ter mordido aquele homem. A serpente humilhava a cabeça em terra pedindo perdão. Enquanto isso, ia passando o efeito do veneno que tinha absorvido a vítima. Em seguida o xamã dizia à serpente que extraíra o veneno. A serpente se aproximava imediatamente ao homem que tinha sido mordido e aplicava sua boca à ferida, e a vítima se recuperava. Por desgraça, aconteceu uma vez que uma serpente mordeu ao filho deste homem. Teve então um grande problema, pois nenhum de seus tratamentos dava resultado. Acudiu correndo para mim e me disse: rogo-te que me ajude. Tenho um grande problema. Suplico-te que me diga o que posso fazer. Uma serpente mordeu a meu filho, e ele conhece o segredo de minhas serpentes amestradas. O que desgraçado sou! Rogo-te que me diga o que posso fazer. Estou impotente. Meu filho não sobreviverá. Eu fiquei surpreso. Perguntei-lhe: mas e seu tratamento? A gente vem averte de longe para que as cure. Isso está muito bem, disse, mas até eu mesmo teria um grande problema se me mordesse uma serpente. Não seria capaz de me salvar a mim mesmo. Eu conheço os truques do ofício. Não me poderia em mãos de ninguém que me tratasse como eu trato as pessoas. O moço morreu. Aquele homem não foi capaz de salvar a seu filho. Fazem falta meios falsos para eliminar a falsidade. E estes meios têm um significado próprio. São significativos porque nós temos cansado em falsidades. Portanto, não lhes incomodem em perguntar. Ao princípio, trata-se, em efeito, de hipnotismo. As primeiras etapas são hipnotismo, sonho, só a etapa final é meditação, e essa é a que tem um valor precioso. Antes de que possam alcançar esta etapa, é necessária toda esta preparação, é necessária para que possam sair da falsidade em que lhe perdestes. Não perguntem alguma vez: encontraste a Deus, ou não? Tudo isso é um engano. Quem vai encontrar o que terá que encontrar? O que é. O dia que cheguem, ou seja isto, verão que não perdestes nada nunca, que não fostes nunca a nenhuma parte. Nada se destruiu nunca, nada morreu nunca. O que é. Esse dia terminarão todas as viagens, tudo o que é ir a alguma parte. E agora esta pergunta: o que significa a liberação do ciclo do nascimento e da morte? A liberação do ciclo do nascimento e da morte não significa que não vais voltar a nascer aqui outra vez. Significa que já não há nem que ir a nenhuma parte nem vir de nenhuma parte, em nenhum plano. Então ficam arraigados ali onde estão. O dia que acontece isto, brotam por toda parte os mananciais da alegria. Não podemos conhecer alegria se estivermos em um plano imaginário, só podemos encontrar alegria se estivermos onde estamos de verdade. Só podemos ser felizes sendo o que somos, nunca podemos ser felizes sendo o que não somos. Assim, seguir o ciclo do nascimento e da morte significa que estamos vagando por lugares ilusórios, estamos perdidos em alguma parte onde não estivemos nunca, jamais. Estamos vagando por alguma parte onde não devemos estar nunca, jamais, enquanto que perdemos que vista o lugar onde estamos em realidade. De modo que a liberação do nascimento e da morte significa voltar aonde estamos, voltar para casa. Entrar em Deus significa estar exatamente onde estamos em realidade.
Não se trata de que algum dia vades encontrar-lhes com Deus em alguma parte e lhe vades saudar dizendo, graças ao céu que te encontrei. Não existe um Deus como este, e se por acaso lhes encontram com um, saibam bem que tudo é hipnotismo. Um Deus assim será a sua criação, e lhes encontrar com ele será tão falso como foi perdê-lo. Não é assim como encontrarão algum dia a Deus. Nossa língua está acostumada a resultar enganosa, pois a expressão encontrar a Deus ou alcançar a Deus dá a impressão de que seremos capazes de ver Deus cara a cara. Estas palavras são muito enganosas. Ao as escutar, temos a impressão de que alguém vai se manifestar, de que manteremos um contato visual com ele, de que poderemos abraçá-lo. Isto é errôneo. Se alguma vez lhes encontrarem com um Deus assim, cuidado. Um Deus assim terá sido criado totalmente por sua mente, será fruto da hipnose. Todos temos que sair da hipnose, de todos os condicionamentos, e voltar sobre nossos próprios passos até o ponto em que não há sonho, em que não há hipnose, em que estamos completamente conscientes, arraigados em nosso próprio ser. O conhecimento que teremos então será o conhecimento de que a existência é uma, indivisível. O nome desse conhecimento é Deus. Nos preparemos agora para a meditação matutina. Falarei mais deste tema em nossa meditação vespertina. Lhes separem um pouco uns dos outros. E não falem, lhes separem em silêncio. Deixem um pouco de espaço livre entre vós. Os que queiram deitar-se, podem fazê-lo, devem deixar espaço suficiente para que se deitem. Inclusive em plena meditação. Se alguém chegar ao ponto de cair, deve cair, não deve impedir-se a si mesmo cair. Sim, subam ao corrimão, mas deixem sítio livre entre vós. Pois, mais tarde, se lhes caírem em cima de alguém lhes sentirão mal, e o outro também se distrairá. Portanto, lhes separe. Sim, baixem aqui. Fechem os olhos. Os meninos não devem falar. Passarão 10 minutos sentados em silêncio. Fechem os olhos. Deixem o corpo depravado. Deixe o corpo completamente depravado como se não houvesse vida no corpo. Deixem que passe dentro toda a energia. Toda a energia do corpo está acontecendo dentro. Fluindo para dentro. Nos estamos encolhendo dentro de nós, e o corpo ficará como uma casca que pendura por fora. Pode cair, ou pode ficar sujeito, mas será algo externo, como a roupa. Passem dentro. E deixem o corpo depravado. Agora lhes farei sugestões. As sintam comigo. Sintam que o corpo se está relaxando. O corpo se está relaxando. O corpo se está relaxando. Sintam. E deixem o corpo completamente depravado. O corpo é muito obediente. Quando o sentirem de todo o coração, converterá-se quase em um cadáver. Sintam que o corpo se está relaxando. 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 O corpo segue relaxando-se. Soltem, soltem toda sujeição. Não sigam sujeitando o corpo de dentro, soltem completamente. Retirar todo o controle sobre ele. Como se o corpo não fora seu. Agora, tudo o que lhe passe, passará. Se cair, cairá. Se o perderem, perderão-o. Lhes é parte dele por completo. Retirem dele suas sensações. O corpo se está relaxando. 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 O corpo se relaxou. Soltem, soltem toda a sujeição do corpo. Se cair, que caia. O corpo se relaxou. Como se converteu por completo em um cadáver. Como se o corpo se partiu. O corpo já não está. Nos separamos que ele. Nos apartamos que ele. A respiração se está relaxando. Sintam que a respiração se segue relaxando. A respiração se está 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 relaxando. A respiração se segue relaxando.
A respiração se segue relaxando. Soltem. Soltem também a respiração. Entrem mais dentro. A respiração se relaxou. A respiração se relaxou. A respiração se relaxou. A respiração se relaxou. Entrastes mais ainda detrás da respiração. A respiração se relaxou. Os pensamentos também se estão relaxando. Os pensamentos também se estão relaxando. Os pensamentos também se estão relaxando. Lhes a parte também dos pensamentos. Soltem também os pensamentos. Os pensamentos também se estão relaxando. 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 Soltem também os pensamentos. Os pensamentos se estão relaxando. 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 O corpo se relaxou. Os pensamentos se relaxaram. Agora passem 10 minutos simplesmente acordados dentro de vós. Passem 10 minutos simplesmente acordados dentro de vós. Durante 10 minutos, tudo morreu, dentro. Ficamos-nos acordados como uma chama. O corpo está longe. A respiração se ouça ao longe. Os pensamentos se tranquilizaram. Dentro, nossa consciência está acordada observando tudo. Não fiquem dormidos, sigam acordados dentro de vós. Sigam acordados dentro. Sigam observando dentro. Sigam observando. Converti-os em observadores, e começará uma profundidade repentina. Começará um silêncio repentino. Começará um vazio. Agora, durante 10 minutos, lhes limite a sigam observando dentro em silêncio. A mente se ficou em silêncio. A mente se ficou em um silêncio completo. Sumergi-os mais fundo nas profundidades. Como se caíssem a um poço profundo. Sigam caindo. Siga caindo. Sigam acordados dentro e sigam lhes convertendo em um vazio. Sigam conscientes dentro, sigam acordados, e sigam observando. E tudo morreu. O corpo ficou longe, a respiração ficou longe, os pensamentos desapareceram. Só ficamos nós. Sigam observando acordados. Sigam observando. A mente seguirá esvaziando-se mais. Respirem fundo várias vezes, devagar, e voltem da meditação. Abram os olhos devagar e com muita suavidade. Nossa sessão matutina terminou. Capítulo 5. Encontrem seu próprio caminho. Amigo perguntou, há dito que não há verdade maior que a morte. Também há dito alguma vez que aquilo que chamamos morte não existe. Qual das duas afirmações é verdadeira? Ambas são verdadeiras. Quando digo que não há verdade maior que a morte, estou lhes fazendo ver que o fenômeno da morte é uma realidade enorme nesta vida, no que chamamos vida e no que entendemos por vida, em termos de nossa personalidade, que consiste no que eu descrevo como eu. Esta personalidade morrerá, o que chamamos vida morrerá também. A morte é inevitável. Sem dúvida, vós morrerão e eu morrerei, e esta vida também se destruirá, ficará reduzida a pó, apagada. Quando digo que não há verdade maior que a morte, quero lhes recordar o fato de que todos vamos morrer. E quando digo que a morte é completamente falsa, quero lhes recordar que dentro deste eu, dentro de vós, há alguém que não morrerá nunca. E também há uma vida que é diferente do que vós creem que é a vida, uma vida sem morte. Ambas as coisas são verdadeiras de uma vez. Se supuserem que só uma delas é verdadeira, não serão capazes de compreender toda a verdade. Se alguém disser que a sombra é uma realidade, que a escuridão é uma realidade, tem razão. A escuridão existe, e também existe a sombra. E se outra pessoa diz que a escuridão não existe, também tem razão. O que diz é que a escuridão não tem uma existência positiva. Se lhes pedir que me tragam um par de sacos de escuridão, não seriam capazes de fazê-lo. Uma habitação está cheia de escuridão,
mas se lhes pedem que dela tirem a escuridão, não serão capazes de fazê-lo. Ou se eu lhes digo, se ali houver escuridão, façam o favor de me trazer isso, não poderão fazê-lo. Por quê? Porque a escuridão tem uma existência negativa. A escuridão é, simplesmente, a ausência de luz. Embora a escuridão existe, entretanto não é mais que a ausência de luz. Assim, se alguém dissesse que não há escuridão, tem razão. Existe a presença de luz e existe a ausência de luz, mas não existe a escuridão como tal. Por esta razão podemos fazer o que quisermos com a luz, mas com a escuridão não podemos fazer nada. Se querem eliminar a escuridão, terão que acender a luz. Se querem produzir escuridão, terão que apagar a luz. Não se pode fazer nada diretamente com a escuridão. Vão correndo por uma estrada. Sua sombra aparece de trás de vós, corre também com vós. Todos podem ver a sombra, ninguém pode negar sua existência. Mas também pode dizer-se que não há sombra, porque não tem entidade própria. A sombra existe porque seu corpo detém a luz do sol. Quando seu corpo detém a luz, forma-se uma sombra. Quando tem o sol sobre a cabeça, não se forma sombra, porque os raios do sol não se detêm. Se fizéssemos uma figura humana de vidro, não apareceria nenhuma sombra, porque os raios atravessariam o cristal. Quando se bloqueia a luz, forma-se uma sombra. A sombra não é mais que uma ausência de luz. Portanto, se uma pessoa disser que a sombra existe, não se equivoca. Mas esta é uma verdade pela metade. Deveria acrescentar, além disso, que a sombra não existe. Em tal caso a verdade fica completa. Isto significa que uma sombra é algo que existe, mas, de uma vez, não existe. Mas com nossa maneira de pensar não somos capazes de ver nada se não o dividirmos em duas partes independentes. Uma vez julgaram a um homem acusado de cometer um assassinato. Tinha matado a outro homem, e os que tinham visto cometer o crime se apresentaram como testemunhas. Uma testemunha disse: o crime se cometeu ao ar livre e brilhavam as estrelas no céu. Eu vi as estrelas e vi o crime. A seguir se apresentou outra testemunha ocular que disse: o crime se cometeu dentro da casa, perto da porta junto a uma parede. Há manchas de sangue na parede, e, como eu estava junto à parede, também me manchou de sangue a roupa. Este assassinato se cometeu dentro da casa. O juiz estava confuso. Como podiam dizer a verdade os dois? Evidentemente, um dos dois mentia. O assassino pôs-se a rir. O juiz lhe perguntou do que ria. O assassino disse: direi-lhe que ambos têm razão. A casa estava meio construir, ainda não se levantou o telhado. Viam-se as estrelas. O assassinato se cometeu a céu aberto, mas perto da porta, junto à parede que está manchada de sangue. A casa estava quase terminada, tinham construído as paredes, só faltava o telhado. De modo que ambos têm razão. A vida é tão complicada que até as coisas que parecem contraditórias resultam verdadeiras. A vida é muito complexa. A vida não é como acreditam, contém muitas contradições, é muito vasta. Em certo sentido, a morte é a maior das verdades, pois o modo em que vivemos terá fim, morreremos, deixando de ser como somos, e o marco que criamos também será destruído. Aqueles aos que consideramos como todo o nosso mundo, nossa esposa ou marido, nosso filho, nosso pai, nosso amigo, morrerão também. Mas, ao mesmo tempo, a morte é uma falsidade, porque há algo que reside dentro do filho que não é o filho, e que não morrerá nunca. Há algo que reside dentro do pai que não é o pai, e que não morrerá nunca. O pai morrerá, é óbvio, mas dentro dele há algo mais que o pai, além da relação familiar, que não morre. O corpo morrerá, mas há algo dentro do corpo que não morre nunca. Ambas as coisas são verdadeiras de uma vez. Assim, é preciso ter presente ambas as coisas para compreender a natureza da morte. Outro amigo perguntou: as coisas que queremos suprimir, tais como as cadeias da fé cega ou da superstição,
ficam confirmadas ainda mais em seus bate-papos. Segundo o que diz, parece ser que há vida depois da morte, que há deuses e fantasmas, que existe a transmigração da alma. Nesse caso, será difícil livrar-se das superstições. Não se reforçarão ainda mais. É preciso compreender duas coisas neste sentido. A primeira é que se algo se tomar como superstição sem estudá-lo e investigá-lo devidamente, isso equivale a criar uma superstição ainda maior, é a mostra de uma mentalidade altamente supersticiosa. Uma pessoa acredita que há fantasmas e espíritos malignos e vós a chamam supersticiosa, e isso lhes faz-lhes sentir muito entendidos. Mas a pergunta é, o que é superstição? Se alguém acreditar que há fantasmas e espíritos malignos sem investigá-lo, isso é superstição, e se outra pessoa acredita que não existem tais coisas, também isso é superstição. A superstição é acreditar algo sem saber se for certo. Uma pessoa não é supersticiosa pelo mero feito de que tenha crenças opostas às suas. Que acredita em Deus pode ser tão crédulo como não crente. Devemos compreender a definição de superstição. Significa acreditar cegamente em algo sem comprová-lo. Os russos são os supersticiosos ateus, os hindus são os teístas supersticiosos, ambos caem na fé cega. Os russos nunca se preocuparam de descobrir se for verdade que Deus existe, limitaram-se a acreditá-lo assim. E os hindus tampouco procuraram descobrir se for verdade que Deus existe antes de acreditá-lo assim. Portanto, não cometam o engano de acreditar que só os teístas são supersticiosos. Os ateus também têm suas próprias superstições. Parece contraditório, como pode existir uma superstição científica? Se tiverem estudado geometria, devem conhecer a definição do Euclides que diz que a linha tem longitude mas não tem grossura. E bem, acaso pode haver algo mais supersticioso que isto? Nunca existiu uma linha sem grossura. Aos meninos lhes ensina que o ponto não tem nem longitude nem grossura, e até o maior dos científicos parte do suposto de que o ponto não tem longitude nem grossura. Pode existir um ponto sem longitude nem grossura. Todos estamos acostumados a usar as cifras do 1 ao 9. Bem poderíamos nos perguntar, é que isto não é uma superstição? Por que 9 cifras? Nenhum cientista pode explicar por que se usam 9 cifras. Por que não 7? O que tem de mal 7? Por que não 3? Alguns matemáticos, Leibniz foi um deles, as arrumaram com apenas 3 cifras. Leibniz disse, a 1, 2, 3, segue-lhes o 10, 11, 12, 13, depois vem o 20, 21, 22, 23. Assim era seu sistema de numeração, dirigia-se muito bem com ele, e desafiou aos que não estavam de acordo com ele a que demonstrassem que estava equivocado. Pôs em tecido de julgamento a necessidade de 9 cifras. Mais tarde, Einstein disse que tampouco eram necessárias sequer 3 cifras e que bastava com 2. Seria difícil arrumar-lhe com solo uma cifra, mas 2 são suficientes. A necessidade de 9 cifras nas matemáticas é uma superstição científica. Mas o matemático tampouco está disposto a renunciar a ela. Diz, como podemos trabalhar com menos de 9 cifras? Assim, isto não é mais que uma crença, não tem mais significado que isto. De um ponto de vista científico acreditam que são verdades centenares de coisas que, em realidade, são superstições. Os cientistas também são supersticiosos, e em nossos tempos se estão dissipando as superstições religiosas enquanto aumentam as superstições científicas. A diferença entre as duas consiste, simplesmente, em que se perguntarem a uma pessoa religiosa como chegou a conhecer a existência de Deus, dirá-lhes que está escrito no Gita, enquanto que se lhe perguntam como chegou ou seja que a aritmética funciona com 9 cifras, dirá-lhes que está escrito no livro de tal ou qual matemático. Que diferença há entre as duas? As respostas de certo tipo se encontram no Gita, no Corão,
As respostas de outro tipo se encontram em um livro de matemática. Que diferença há? Isto demonstra que temos que compreender o que é realmente a superstição. A superstição é aquilo no que acreditam sem ter um conhecimento disso. Aceitamos muitas coisas e rechaçamos muitas coisas sem saber nada delas. Também isto é supersticioso. Suponham que em um povo um homem é possuído por um espírito. As pessoas cultas dirão que é uma superstição. Suponhamos que as pessoas sem cultura são supersticiosas. Já as taxamos que supersticiosas porque estas pessoas singelas, como são incultas, são incapazes de apresentar nenhum argumento que apoie sua crença. Assim, todas as pessoas cultas do povo sustentam que o conto de que este homem está possuído por um espírito é falso, mas não sabem que em uma universidade como a do Harvard, nos Estados Unidos, há um departamento em que se levam a cabo investigações sobre os espíritos e os fantasmas. O departamento publicou inclusive fotografias destes seres. Não tem nem ideia de que na atualidade alguns cientistas muito respeitados realizam sérias investigações sobre os fantasmas e os espíritos, e obtiveram tais resultados que mais tarde ou mais cedo chegarão a dar-se conta de que eram eles, os homens cultos, os que eram supersticiosos, e de que embora aqueles aos que chamavam supersticiosos não sabiam nada daquilo no que acreditavam, o que diziam era verdade. Se lerem Orion ou Oliver Lodge, surpreenderão-lhes. Oliver Lodge foi um cientista que recebeu o Prêmio Nobel. Ao longo de toda a sua vida fez investigações sobre os fantasmas e os espíritos. Antes de morrer deixou escrito um documento no que dizia: todas as verdades da ciência que tenho descoberto não são, nem muito menos, tão verdadeiras como os fantasmas e os espíritos. Mas não temos conhecimento deles porque os supersticiosos cultos não se preocupam de inteirar-se dos descobrimentos que se produzem no mundo. Se uma pessoa disser que é capaz de ler a mente de outro, dizemos que é uma superstição. Na Rússia, onde há cientistas aos que poderíamos chamar rigorosos, há um homem chamado Fyodev. É um grande cientista russo. Comunicou seus pensamentos de Moscou, sem médios visíveis, à mente de uma pessoa que estava no Tiflis, a 1.500 quilômetros de distância. Isto se examinou cientificamente e se comprovou que era certo. Os cientistas realizam investigações deste tipo porque cedo ou tarde resultarão úteis nas viagens espaciais. No caso de uma avaria mecânica em uma espaçonave, que sempre é possível, os cientistas poderão ficar em contato com os tripulantes por estes meios. De outro modo, a espaçonave poderia perder-se para sempre. Com este fim, os cientistas russos estão realizando investigações intensivas sobre a telepatia e obtiveram resultados assombrosos. Fyodev realizou suas investigações com a colaboração de um amigo dele. Seu amigo estava no Tiflis, a 1.500 quilômetros, e se tinha escondido depois de um arbusto, em um parque, provido de um aparelho de rádio, e Fyodev e ele estavam em contato. Ao cabo de certo tempo, o amigo informou ao Fyodev de que tinha chegado um homem que se sentou no banco número 10. Pediu ao Fyodev que enviasse àquele homem a mensagem de que dormisse em 3 minutos. O homem estava plenamente acordado, estava fumando e cantarolando a sós. Fyodev começou a lhe enviar sugestões, tal como faço eu. Está te relaxando, está te relaxando. A uma distância de 1.500 quilômetros. Fyodev lhe enviou intensamente durante 3 minutos esta sugestão: durma, durma. Ao cabo de 3 minutos exatamente, o homem que estava sentado no banco ficou dormido e lhe caiu o cigarro das mãos. Mas podia tratar-se de uma coincidência. Era possível que o homem que se sentou no banco estivesse cansado e se ficou dormido. De maneira que o amigo disse ao Fyodev que o homem se ficou dormido, em efeito, mas que podia tratar-se de uma coincidência. Assim pediu ao Fyodev que despertasse exatamente 7 minutos mais tarde. Fyodev enviou àquele homem sugestões de que despertasse, e exatamente 7 minutos mais tarde o homem abriu os olhos e se levantou. O homem do banco era um desconhecido,
Não tinha ideia do que estava passando, e o amigo do Fiodevo abordou e lhe perguntou se havia sentido algo estranho. Sim, disse o homem, certamente que sim. Estou muito sentindo saudades. Tinha vindo aqui para esperar a uma pessoa, e de repente senti que meu corpo estava a ponto de ficar dormido. Perdi o controle e fiquei dormido. E depois tive uma forte sensação de que alguém me dizia, te levante, te levante. Te levante dentro de 7 minutos. Não entendo nada. O homem não tinha a menor ideia do que tinha acontecido. A comunicação do pensamento sem nenhum meio visível se converteu em uma realidade científica, mas uma pessoa culta o chamaria superstição. É possível que um doente seja curado de uma cidade distante. Não é muito difícil. Também é possível curar uma mordida de serpente desde milhares de quilômetros de distância. Não tem grande dificuldade. Mas há muitos tipos diferentes de superstições. E recordem que a superstição da pessoa culta sempre é mais perigosa que a da pessoa inculta, porque a pessoa culta não considera que sua superstição seja uma superstição. Para ela, é uma consequência que chegou depois de muita reflexão. Este amigo nos diz agora que temos que romper as cadeias da superstição. Lhes assegure primeiro de que existem cadeias, do contrário podem romper também os braços e as pernas a alguém. Só se podem romper cadeias quando há tais cadeias. E se não haver nenhuma, devem-lhes assegurem também de que o que tomam por uma cadeia que deve romper-se não resulta a ser um adorno que terão que reconstruir. Todas estas coisas devem estudar-se com muito cuidado. Eu estou contra a superstição por completo. Devem suprimi-la as superstições de todo tipo. Mas isto não significa que esta supressão seja minha superstição. Não significa que devamos nos pôr a suprimir sem as compreender claramente, que devamos nos empenhar nas romper sem uma reflexão adequada. Tal supressão arbitrária também se converteria em supersticiosa. Cada época tem suas próprias superstições. Recordem, as superstições também têm suas modas. As superstições adotam uma forma nova em cada época. O homem abandona as superstições antigas e adota outras novas, mas nunca se libera delas para sempre, modifica e as troca. Mas não nos damos conta disso nunca. Por exemplo, houve uma época em que corria a superstição de ter por religioso ao homem que se aplicava o tilak, o sinal na frente. O que tem que ver a aplicação do tilak com a religiosidade? Mas assim se entenderia. E o que não se aplicava o tilak era pontuado de religioso. Esta velha superstição já não está de moda. Agora temos novas superstições, igualmente nessas. Ao homem que leva a gravata lhe considera distinto, que não a leva é tido por vulgar. É o mesmo, não há nenhuma diferença. A gravata substituiu o tilak, e o homem segue sendo o mesmo. Que diferença há? A gravata não é melhor que o tilak. Possivelmente seja pior ainda, pois ao menos a aplicação do tilak tinha um significado. A gravata não tem significado algum neste país, embora possivelmente o tenha em algum outro país. A gravata é útil nos países frios, pois serve para proteger a garganta do frio. Nesses países, o homem que não pode proteger do frio a garganta deve ser pobre, evidentemente. O homem endinheirado pode protegê-la a garganta com uma gravata, mas quando alguém fica uma gravata ao pescoço em um país quente como o nosso nos dá um pouco de medo, perguntamos-nos se for um homem endinheirado ou um louco. O fato de que uma pessoa seja enriquecida não significa que tenha que padecer o calor ou levar aquele laço ao pescoço. A gravata é um laço, a gravata é um nó corrediço. Levá-la em algum país frio tem sentido, mas levá-la em um país quente não tem o menor sentido. Apesar do qual, o homem que tem certo conceito de sua dignidade, o magistrado, o advogado, o político, sai com seu laço ao pescoço. E estas mesmas pessoas taxam de supersticiosos aos que levam o tilak. Bem poderíamos lhe perguntar, acaso não é também uma superstição levar gravata?
em virtude de que princípio científico lhes atastes esse laço ao pescoço? Mas a gravata é aceitável porque é uma superstição desta época, e o tilac é inaceitável porque é uma superstição de outra época. Como pingente antes, assim como a gravata tem algum significado para os habitantes dos países frios, a aplicação do tilac também pode ter um significado, mas é absolutamente perigoso e errôneo dizer que se trata de uma superstição sem refletir sobre isso. Possivelmente não tenham pensado por que se aplica o tilac. Está acostumado a se aplicar por superstição, mas quando a gente o aplicava originalmente, tinha certa explicação científica. Em concreto, o tilac se aplica na frente, no ponto situado entre os olhos onde está situado o Ajna Chakra, o chakra do terceiro olho. Este ponto se esquenta assim que se pratica um pouco a meditação, mas se esfria aplicando madeira de sândalo. A aplicação da madeira de sândalo é uma técnica muito científica, mas que já se perdeu. As pessoas já não lhe interessa essa ciência. Agora já ninguém se aplica a madeira de sândalo, embora saiba o que é o Ajna Chakra, pratique ou não pratique a meditação. É estranho ver gente que leva gravata nos países quentes. O costume de levar gravata pode ter uma base científica nos países frios, e, do mesmo modo, o tilac tem um significado científico para o que medita sobre o Ajna Chakra, pois a madeira de sândalo esfria esse ponto. Quando se medita sobre o Ajna Chakra, produz-se um estímulo e essa zona se esquenta, terá que esfriá-la, do contrário podem produzir-se danos no cérebro. Mas se nos propuséssemos eliminar todos os tilac, o tiraríamos, é óbvio, a todos os que levam sem sentido, mas também o tiraríamos da frente ao pobre homem que possivelmente o tenha aplicado por razões pessoais. E se não quer tirar, chamaremos-lo supersticioso. O que quero dizer é que não há maneira de determinar o que é supersticioso e o que não é. Em realidade, uma mesma coisa pode ser uma superstição em certas circunstâncias e pode ser científica em circunstâncias diferentes. Uma coisa que pode parecer científica em certas circunstâncias pode parecer científica em um conjunto diferente de circunstâncias. Por exemplo, no Tibete existe o costume de banhar-se uma vez ao ano, coisa muito racional, porque no Tibete não há pó e, como o clima é frio, a gente não sua, pelo qual não precisam banhar-se. Banhar-se todos os dias seria daninho para seus corpos, faria-lhes perder muito calor corporal. E como poderiam recuperar esse calor? No Tibete seria muito custoso estar desabrigadas. Se uma pessoa passasse todo dia desabrigada, necessitaria 40% mais de mantimentos para recuperar as calorias que perderia. Em um país como a Índia, o homem que anda nu é respeitado, pois lhe consideram asceta. Uma vira era razoável, e é nu, e em um país quente como este, quanto mais calor desprende o corpo, mais afresco se sente em seu interior. Mas se chegasse ao Tibete um seguidor da Mahavira nu, mereceria que o encerraram em um manicômio. Aparecer assim no Tibete será completamente acientífico, uma estupidez. Mas assim acontece sempre. Quando vem à Índia um lama tibetano, não se banha nunca. Uma vez convivi com Bodhas Gaya com os lama tibetanos. Cheiravam tão mal que era uma tortura estar sentado a seu lado. Quando perguntei a que se devia aquilo, responderam-me: seguimos a regra de nos banhar só uma vez ao ano. Aqui é onde estabeleço a diferença entre a superstição e a ciência. O que é uma ciência no Tibete é uma superstição na Índia. Aqui, estes lamas cheiram mal sem dar-se conta de que seus corpos suam muito nem de que há muito pó. Não nos damos conta, mas há países onde não há nada de pó. Quando Khrushchev veio à Índia pela primeira vez o levaram a Agra para que visse o Taj Mahal, e pelo caminho viu que se formava um redemoinho de pó. Fez parar o carro, apeou-se e ficou no centro do redemoinho. Estava muito contente. Disse: que sorte! Nunca tinha tido uma experiência como esta. Não nos parecia uma sorte nos ver rodeados de tanto pó. Mas em seu país há montões de neve, não de pó.
Era uma experiência fascinante para ele, como é a neve para nós. Quanto nos emociona caminhar pela neve no Himalaia. Portanto, não lhes ponham a romper coisas porque criam que são cadeias, sem considerar antes a época, as circunstâncias e sua utilidade. A mentalidade científica é a que sempre titubeia. A pessoa que tem mentalidade científica nunca toma uma decisão precipitada dizendo-se, isso é correto e aquilo é errôneo. Sempre se diz, é possível que isto seja correto, mas vou investigar ainda mais. Até ao final de suas investigações não toma uma decisão afirmando com certeza, de acordo, isto é errôneo, vamos suprimir-o. A vida é tão misteriosa que não podemos afirmar nada de uma maneira tão definitiva. Quão único podemos dizer é, de momento conhecemos até aqui, e à luz destes conhecimentos parece que tal e tal coisa é errônea. Isso é tudo. A pessoa com atitude científica dirá, à luz da informação de que dispomos até o momento, hoje não parece que tal e tal coisa seja correta, mas, com uma nova informação, pode parecer correta amanhã. Esta pessoa não toma nunca uma decisão precipitada sobre o que é correto e o que é errôneo. Sempre segue investigando com mentalidade inquisitiva e humilde. Manter uma superstição produz agrado, e também produz agrado quebrantá-la. O agradável de manter uma superstição é que nos economiza o trabalho de pensar, acreditam o que acreditam todos os outros. Nem sequer queremos nos perguntar a explicação nem por que assim. Por que nos incomodar? Limitamo-nos a seguir a multidão. Ter superstições é cômodo. E também há pessoas que se dedicam a quebrantar as superstições, também isso é muito cômodo. A pessoa que quebranta as superstições dá a impressão de ser racional sem sê-lo verdadeiramente. Não é fácil ser racionais. Para ver as coisas racionalmente terá que pôr em tensão todos os nervos. O homem estuda tão atentamente as coisas que lhe resulta difícil fazer afirmações categóricas. Dirá, em tais circunstâncias é válido não banhar-se no Tíbete, enquanto que em tais outras circunstâncias é uma superstição absoluta não banhar-se na Índia. A pessoa que pensa racionalmente falará deste modo. Por outra parte, o reformista social não se preocupa do que diz, preocupa-se de suprimir coisas, quer suprimir certas coisas. Eu lhe digo, adiante, suprime. Há muitas coisas que devem ser suprimidas, mas o primeiro que terá que suprimir, entretanto, é a irreflexão. O primeiro que terá que suprimir é a tendência a obrar sem pensar racionalmente as coisas antes. O que significa isto é que se destruírem algo sem pensá-lo devidamente, essa destruição não tem valor. Terá que implantar a tendência a pensar racionalmente, e terá que suprimir a tendência a acreditar irreflexivamente. Isto nos levará a ver contextos diferentes, significados diferentes. Desta forma, empreenderemos uma busca intensiva, pensaremos e raciocinaremos. Assim, consideraremos todas as possibilidades. O psicanálise é muito popular no Ocidente, e o mais interessante é que o psicanálise está realizando o mesmo trabalho que desempenham os médicos bruxos de toda a vida nos povos. Atualmente existe na França uma seita ativa fundada pelo Cuvier e se apoia nos mesmos princípios do médico bruxo, com a diferença de que Cuvier é um cientista e utiliza a terminologia científica. Pelo resto, tudo é o mesmo, não há diferença alguma. Surpreenderá-lhe saber que quando um sadhu, um asceta ali mediquem, um homem corrente do povo sem conhecimentos de medicina, entrega em nome de Deus um pingo de cinza a um doente, dizemos que é uma superstição. Mas tem a mesma eficácia que produz a mesma proporção de curas que o tratamento alopático. É muito interessante, a mesma proporção. Estão se realizando muitos experimentos neste sentido. Em um hospital de Londres se realizou um experimento único. Um conjunto de 100 pacientes que padeciam uma mesma enfermidade se dividiu em 2 grupos. A 50 pacientes lhes injetou a medicação habitual, e aos outros 50 lhes injetou água.
E o maravilhoso foi que a proporção de pacientes curados foi a mesma em ambos os grupos. De modo que surgiu uma pergunta: o que passa aqui? Em vista deste experimento, fez-se necessário examinar mais de perto a questão. E o que ficou claro foi que a ideia, a sensação de que se está recebendo um medicamento, tem um efeito mais capitalista que o medicamento mesmo. Além disso, nem sequer o medicamento, a administração do medicamento mesmo, tem tanto efeito como a ideia de quão caro é o medicamento e da fama que tem o médico. Um médico menos conhecido fracassa em seu tratamento, não porque não conheça a sua profissão, a não ser, simplesmente, porque não é muito conhecido. O médico famoso impressiona imediatamente ao paciente. Com seu traje ostentoso, sua consulta bem instalada, suas minutas, seu carro grande, a necessidade de pedir hora com muito adiantamento, a multidão de pacientes, a cauda, tudo isso nos impressiona tanto que não importa muito que saiba ou não o que nos está dando. A verdade é que para ser um bom médico não faz falta ter grandes conhecimentos de medicina, o que faz falta é ter excelentes conhecimentos da arte da publicidade. A questão é o melhor ou pior que o médico se saiba anunciar. O que arroja benefícios é a publicidade, não a medicina. Recentemente se publicaram as estatísticas médicas segundo as quais na França há umas 80 mil médicas e umas centenas 60 mil curandeiros. Quando o paciente se cansa dos médicos titulados, o curam os que não sabem medicina, mas sabem tratar um paciente. Por isso vemos que se praticam tantas patias. Não vos estranha que abundem tanto as patias nesta era da ciência. Até a naturopatia dá resultado, um emplastro de argila no ventre dá resultado, um enema de água dá resultado, os amuletos do médico bruxo dão resultado. Até a homeopatia, que não consiste mais que em pequenas pílulas de açúcar, dá resultado. Tudo isso dá resultado, como a alopatia. Por isso surge a pergunta: como se curar o paciente? Se um curandeiro de aldeia receita um pouco de pó e padre a seus pacientes, teremos que pensar com cuidado, teremos que nos preocupar de se convier ou não romper estas superstições. O homem que leva um estetoscópio ao pescoço e que tem um carro grande também é capaz de curar seus pacientes por métodos científicos. Mas aqui também intervém uma magia, a magia do carro, do estetoscópio. Eu conheço um curandeiro. Não tem nenhum título universitário, mas coroa muitos pacientes que eu lhe enviei, pacientes que tinham sido despejados por outros médicos. É preparado, tem uma notável compreensão da natureza humana. Em realidade, assim é como chegam a ser médico titulado. Quando um visita a sua clínica para receber um tratamento, ele realiza o diagnóstico de tal modo que ao paciente lhe desaparece a metade da enfermidade enquanto o médico lhe diagnostica. É um médico extremamente hábil, intimida a todos os outros médicos. Tem uma sala de consultas grande, imponente de aspecto sério, com uma grande mesa em que faz tender-se ao paciente. Sobre o peito do paciente pendura uma coisa parecida com um estetoscópio. Este artefato está conectado a dois tubos transparentes cheios de água colorida. Quando aplica ao peito do paciente o artefato semelhante a um estetoscópio, os batimentos do coração fazem saltar a água do tubo. O paciente vê saltar a água e se convence de que se encontra em presença de um grande médico. Nunca tinha visto um médico como este. O que utiliza é uma espécie de estetoscópio, embora não o aplique aos ouvidos. Observa a ascensão e a baixada da água nos tubos, e isto convence ao paciente de que este não é um médico corrente. Sabe por que os médicos alopáticos escrevem as receitas com uma letra tão ilegível? O motivo é que se fossem capazes de as ler, descobriria que são uma coisa não tão corrente que poderia comprá-la inclusive no mercado. Por isso, a receita se escreve intencionalmente de tal modo que vós não podem lê-la. Em concreto, se apresentassem de novo essa mesma receita ao médico, não seria capaz de entender o que tinha escrito ali mesmo.
Outra coisa interessante é que os nomeia de tudo os remédios têm que estar escritos em latim e em grego. O motivo é singelo: se tivesse que escrever em inglês, Endio em Gujarati, jamais lhe pagaria 10 ou 15 rupias por uma injeção. Saberia que não era mais que uma decoction de sementes de cominho. Todos estes são truques mágicos. É o mesmo que o popular que administra a seus pacientes um pingo de cinza. Mas tampouco isto seria eficaz se tivesse o aspecto de pessoa corrente. Mas se vai vestido com uma túnica ocre, terá maior efeito. E se o homem tem fama de honrado, de virtuoso, de amável e de sincero, o pingo de cinza terá muito mais efeito. Se souber que não pede dinheiro, que nem sequer toca nunca o dinheiro, então a cinza terá um efeito eletrizante. Assim, o que tem um efeito não é a cinza, são outros fatores que intervêm. Terá que estudar com cuidado se deve seguir permitindo que se pratiquem estas curas, pois se proíbem estas curas, será preciso encontrar outras, igualmente falsas, para que as substituam. O processo não tem fim. É necessário fazer que a pessoa pense racionalmente para que não se provoque enfermidades falsas a si mesmo. Enquanto sigam contraindo-se enfermidades falsas, seguirão aparecendo médicos falsos. Se eliminarem os antigos métodos falsos, aparecerão outros novos, e se eliminarem estes, nascerão outros. Existem tantos tipos de tratamento no mundo que não há maneira de decidir qual é o correto. Todos afirmam que são úteis para curar as enfermidades. E suas afirmações são válidas, curam as enfermidades, em efeito. Quanto mais aprofundamos no psiquismo humano, mais claro fica que a enfermidade está em alguma parte da mente humana. Enquanto a enfermidade se encontre na mente humana, seguirão existindo também os tratamentos falsos. Por esta razão, não me preocupa tanto eliminar os tratamentos falsos, preocupa-me mais pôr fim à enfermidade na mente humana. Se desaparecer a enfermidade na mente humana, se acordar da consciência do homem, se este se voltar judicioso, não estará rodeado de problemas molestos. Se forem recolher a cinza, não é porque em um povo haja um homem que a reparte. Não, se o homem a repartir, é porque vós estão desejosos de recolhê-la. Ninguém se converte em sua líder por si mesmo, são vós os que não são capazes de viver nem um instante sem um líder. Este é o motivo pelo que alguém tem que converter-se em líder. Se eliminarem a um líder, encontrarão a outro, e se este é eliminado, encontrarão a um terceiro. E, em realidade, enquanto estão eliminando a um líder, já lhes terão informado de quem querem como novo líder. Por isso, os líderes de todo o mundo conhecem bem a necessidade de seguir dirigindo partidos de oposição. Sabem, com confiança, que quando o povo se cansa de um líder escolhe automaticamente ao segundo, e que quando se cansa do segundo substitui pelo terceiro. Por isso funciona em todo o mundo o bipartidismo. A gente é igual em todas partes. Nas últimas eleições eu estava no Raipur. Meu amigo, que vive no Raipur há muito tempo, tinha saído eleito várias vezes como deputado, mas aquela vez tinha sido derrotado. Em seu lugar saiu eleito outro meu amigo, completamente desconhecido e que tinha chegado a Raipur recentemente. Perguntei a meu amigo como tinha acontecido aquilo. Como tinha podido perder seu banco a favor de um recém-chegado. Está muito claro, me disse, a gente se acostumou muito a mim. Esse homem é uma cara nova, a gente não o conhece ainda. Não há de que preocupar-se, quando ele se converta também em personagem familiar, também ficará derrotado. Terei que esperar a que chegue o momento da novo. Por então se tornaram a esquecer de mim, e então terei vantagem. No fundo, não é questão de eliminar este líder ou aquele, de suprimir esta superstição ou aquela, essa não é a questão. A questão é produzir no homem uma mudança fundamental. A mentalidade científica não será muito partidária da superstição, mas a superstição seguirá existindo enquanto o homem esteja satisfeito com sua cegueira. Se o homem não está preparado para abrir os olhos,
então deverá existir a cegueira. E me deixem que lhes pergunte uma coisa: quais de entre nós estamos dispostos verdadeiramente a abrir os olhos? Nenhum de nós está disposto a ver com os olhos abertos, pois com os olhos abertos podem ver verdades que não queremos ver. Por isso fechamos os olhos e